Boa tarde. Vamos então, continuar aquele assunto do conflito da Palestina e Israel. Para quem não me conhece, eu sou a Marisilda Rodolfo, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu intuito é simplesmente mostrar os caminhos, para que leva cada um a encontrar uma porta para que ele busque a sua evolução mental, para que ele tire da sua frente, da sua mente, tudo que está obscuro, para ele poder fazer a sua escolha consciente do que ele vai seguir, quem ele vai ouvir, o que ele vai fazer, o que ele vai entender sobre a sua vida e a sua evolução mental e espiritual enquanto neste planeta. Eu comecei falando dos conflitos, devido às várias discordâncias sobre o assunto. Percebi que muita gente, inclusive eu, sabemos tão pouco dessa região conflituosa que aconteceu lá no tempo, 3.000 anos antes, antes mesmo de Jesus, mas que nos é contado somente a partir da Primeira Guerra Mundial. Então, eu fui buscar e estou aqui trazendo, tendo em vista que, para que possamos entender o assunto, é necessário que abordemos cada país envolvido separadamente. Inclusive, eu vou fazer depois uma outra live falando de Israel, e ainda vou falar e trazer aqui o Estatuto do Hamas, para que todos fiquem sabendo o que realmente é o Hamas. Depois nós vamos entrar no judaísmo, no islamismo, e vamos entrar ainda no cristianismo, que não tem nada a ver com o cristianismo. Então, essa de país cristão, está lá defendendo Israel porque eles são cristãos, isso é uma mentira muito grande. Judeu não é cristão, judeu não aceita Cristo, porque Cristo, ele, na ideia do judaísmo, Cristo quis se intitular um Deus, e para eles não aceitam isso, porque para eles só existem o tal do Javé, que é o Deus, Outro não pode ser. Então, vamos lá entender essa situação aqui, que é bastante complicada. Eu já li tudo que eu podia na Escritura, na Bíblia, tem muitos nomes lá que não bate com a realidade que foi encontrado nas escavações, nos pergaminhos, inclusive, porque muitos evangélicos vão dizer, porque eles são assíduos leitores da Bíblia, mas acontece que a Bíblia é sagrada. Não, eu estou buscando por palestra, inclusive, de pastores de igrejas evangélicas que estão contando a realidade da história da Bíblia, o começo de Gênesis, o começo de Número, Deuteronômio, toda aquela história toda que foi nada mais, nada menos, consta da mitologia judaica. É história contada por rabinos que está sendo reverenciada por cristãos. Aqueles que se dizem cristão, quer dizer, quem é cristão tem que seguir o quê? O Novo Testamento a partir de Jesus. Juntar o cristianismo com o Velho Testamento está errado. Jesus é a boa nova que veio, ele veio trazendo coisas novas, dizendo que tudo que estava lá atrás estava errado. E é bom que nós saibamos, Jesus nasceu na Palestina, e é a Palestina que está envolvida nesse conflito com Israel, nesses bombardeios. E daí o judeu vem falar que a Palestina, que eles são cristãos? Não, não são cristãos. E não adianta o cristão querer defender Israel, que está tudo errado. É preciso que nós nos unamos e façamos oração para aquele povo todo, tanto palestino como judeu, como israelita, seja lá o que for, para eles entrarem no entendimento e não simplesmente escolher Israel, porque todos estão errados. Todos estão errados. Eles estão, um joga de lá, outro daqui, e assim fica aí morrendo criança aí sem parar. Desde 1987 já morreram mais de 10.000 crianças, e mulheres, e senhoras, idosos e tudo. Então, vamos à história. A Palestina é a denominação histórica dada pelo Império Romano a partir de um nome hebraico bíblico, a uma região do Oriente Médio, situado entre a costa oriental do Mediterrâneo
e as atuais fronteiras ocidentais do Iraque e Arábia Saudita. Hoje, comparando o território da Jordânia e Israel. Além do sul do Líbano e os territórios da faixa de Gaza e a Cisjordânia. A Palestina é um estreito texto favorável, passagem entre a África e a Ásia, então foi o palco de um grande número de conquistas pelos mais variados povos. O problema é que Gaza, hoje, que está sob o comando do Hamas, porque pertence aos árabes, essa região aí não pertence a judeu, ela pertence aos árabes. É uma região árabe, né? O que acontece? Ele facilita, essa região facilita o comércio entre todos os outros países, por causa para aqueles que vêm do mar, né? Para aqueles que vêm da África, e facilita o comércio da África e Ásia. E a Ásia, vocês sabem muito bem, que inclui o quê? China, Japão, todos aqueles países ali, né, que se beneficiam com o comércio vindo dessa região aí, através desse estreito, né, que é chamado Gaza, né, o estreito ali de Gaza. No século, veja bem, no século XV antes de Cristo, Cristo nem havia nascido ainda. A região foi conquistada pelo faraó Tutemés III, seguiu depois por Sete I e por Ramsés II. Muito tempo essa região era explorada pelo Egito. Mas, com o enfraquecimento do poder egípcio, em finais do século XIII a.C., a região foi invadida pelos povos do mar. Quem seriam esses povos do mar? Povos que vieram da África, povos que vieram da Ásia. Um desses povos, os filisteus, muito citado na Bíblia. Eles se fixam junto à costa, onde construíram pequena cidade, e muitas tribos hebraicas começaram a vir para a região. Os filisteus vieram primeiro, começaram a construir casas, né, ali por volta desse estreito aí de Gaza, e começou a vir, né, os hebreus. E o conjunto de unidade e muitas outras unidades tribais patriarcais ou clãs familiares do antigo povo de Israel. O povo de Israel, né, aquele povo lá da história da Bíblia, eles eram todos nômades. Eles viviam andando pelo deserto. Eles não tinham nada fixo. Eles criavam ovelhas, carneiros, né? E eles caminhavam, eram um povo nômade. Eles não tinham uma região fixa, não tinham um lugar fixo deles ficarem, né? Então, é importante que nós saibamos disso. E dessa tradição judaica, aqui desse povo aqui de Israel, surgiram 12 filhos de Jacó, as 12 tribos, né? Que seria Judá, seria todas aquelas tribos que tem aqueles nomes lá na Bíblia que diz as 12 tribos de Judá. Eu tenho a Bíblia, eu também estudo pela Bíblia. Ó. Eu estudo a Bíblia Sagrada também. Por quê? Porque eu estou tentando entender, né, onde que eles, de repente, resolveram colocar o divino, colocar o Criador, colocar Jesus, colocar os seres estelares aqui no meio dessa história, que nada mais é do que uma mitologia judaica. Seguindo, então, né, os 12 filhos de Jacó, quem seria Jacó? Jacó seria o neto de Abraão, né? Como surgiu toda essa história? Abraão era um pastor de ovelhas, perdido no deserto. O tal do Javé lá, que queria implantar o monoteísmo, porque ele não queria que as pessoas adorassem tudo quanto era Deus, né? Inclusive os do Egito, porque o Egito estava dominando toda a região. O que ele fez? Ele se intitulou Deus,
para conter todas essas invasões aqui, disse que ele era o Deus, chamou Abraão, falou para o Abraão, você construa um lugar, eu vou te dar uma terra, você vai aglomerar todo esse pessoal, você vai fazer a circuncisão para dizer que esse povo, ele é monoteísta, e nós vamos criar o monoteísmo, mas vocês vão adorar a mim, seguir as minhas ordens e as minhas determinações. Essa é a história real, tá? Ele fez isso. As tribos hebraicas que vieram tudo pelo mar, que não tinham nada a ver ali com aquele lugar, a Palestina, né? E ali naquele lugar da Palestina, não tinha nada a ver, ali só tinha país árabe ali, não tinha nada de cristão ali. As tribos hebraicas decidem, então, unir-se para formar uma monarquia, tendo como rei Saul. E o seu sucessor foi quem? Davi, no início do milênio antes de Cristo. Derrota finalmente os filisteus, eles juntos derrotam, Davi derrotou os filisteus, né? E fixa a capital do reino em Jerusalém. Olha o que ele fez. Davi, que era também um vindo ali com aquele povo, né? Ele derrota o próprio povo, segundo a mitologia, né? E o que ele faz? Ele cria Jerusalém, a capital, né? A cidade de Jerusalém. O pai dele, Salomão, todo mundo sabe, havia feito um templo no lugar, né? Naquele lugar, para quê? Também a pedido do Javé, para que aquele povo todo se reunisse naquele templo e que as coisas acontecessem ali. Então, como eles eram de origem, tinham como costume várias tribos, né? Eles sacrificavam, eles reuniam ali para sacrificar animal, para fazer negócio, fazer tudo quanto é coisa nesse templo aí, né? Até que, né, houve uma invasão e esse templo foi destruído, tá? A norte, né? E o reino prosperou muito com Davi. Porém, né, com a morte de Salomão, o reino foi dividido em duas partes. Ao norte, o reino de Israel. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui só. Ao norte, o reino de Israel, com a capital Samaria. Ao sul, o reino de Judá, com a capital Jerusalém. Então, vocês estão entendendo a situação, como é que era no começo? E a região foi dominada por outras potências, lógico, né? Esse povo que só ficava atrás da religião atendendo o Javé, outros povos, o domínio otomano, eles passaram por Império Romano, Império Assírio, todos esses invadiam ali até dizer chega, até destruíram o templo que ele havia construído, porque, na verdade, esse era um povo que veio e entrou no lugar, em terras árabes, e construíram um templo lá dentro, achando que tinha que implantar a religião deles, né? Sendo que os fenícios, o Abraão, ele era um fenício. Por que ele foi lá sacrificar o filho dele no monte lá, que diz que depois aparece Deus, mandou um cordeiro? Porque, na verdade, ele era um fenício, ele adorava o quê? Adorava o Deus da agricultura, toda a plantação que ele fazia, a primeira colheita, ele dedicava a esse Deus da agricultura, ao Deus do mar, ao Deus das terras, ao Deus de tudo, menos o Deus verdadeiro, que é o Criador. Quando ele deparou com Javé, que queria que ele fosse o único Deus, ele teve que optar. Por quê? Porque eles viviam numa pobreza que não dava, não tinha nada lá naquele lugar, uma pobreza só. O povo trabalhava no Egito, porque o Egito era mais evoluído, tinha mais condição. Eles saíam, iam para o mar, iam para a China, para todo qualquer lugar trabalhar, porque não tinha condição, as pessoas morriam de fome, morriam de doenças, muitas doenças. Por isso, lá daqueles códigos todo de dizer que não podia comer carne, porque eles consumiam. O árabe, ele tem
o árabe tinha um costume, quando ele mata uma ovelha, um cordeiro, né? Ele tira todo aquele sangue, eles bebiam o sangue, eles faziam coisas assim que eram surreais, porque eles não tinham como se alimentar, eles não tinham. Então, eles aproveitavam tudo ao máximo que eles tinham, né? Eles consumiam tudo que eles podiam. E a região foi dominada por outras potências. Quais foram essas? De 722 a.C., a Síria invadiu esse espaço aqui e começou a ditar as ordens. No século 7 a.C., a Babilônia, os babilônios, né, que tomaram posse ali. De 539 a.C., foram os persas aquimênidas, que eram os donos do lugar. Em 331 AC, os greco-macedônicos, a Grécia já entra aqui, né, a Macedônia começou, né, a dominar essa região aqui. 320 a 220 AC foi dominado por Ptolomaicos. De 220 a 142 AC, os Seleucidas, ou Seleucidas. De até 63 a.C., os Asmoneus, que estavam tomando conta disso aqui, e após, né, depois desse Asmoneus aqui, começou o domínio do Império Romano, que destruiu um templo, que daí ele já destruiu o segundo templo, né, que havia feito novamente, ele destrói, leva todos aqueles despojos de guerra lá para o templo, né, lá para o reino dele, juntaram tudo isso aí, que havia muitas escrituras do judaísmo, né, dos judeus, eles juntaram tudo, inclusive o Talmud, né, os 5 primeiros livros do Velho Testamento é o Talmud. Juntaram todos, acoplaram com a história contada pelos apóstolos e montaram a Bíblia, dizendo que a Bíblia sagrada é dos cristãos. Não é, a Bíblia não é dos cristãos. Os únicos livros a serem considerados que saiu a partir do cristianismo é o Novo Testamento. Esse sim, o Novo Testamento conta os apóstolos dizendo, né, o que aconteceu, que também eles naquela época não tinham como eles estavam contando a história, né? Jesus não escreveu nada, foram eles que contaram aquilo que eles presenciaram, né? E escreveram na língua deles, uma língua com pouco vocabulário. Depois foi traduzido do grego, foi traduzido para latim, grego, depois inglês para português. A língua portuguesa ela é riquíssima no vocabulário, então como que vocês admitem, como que nós podemos admitir que se trata de um livro sagrado, sendo que ele já passou por tantos idiomas e quantas transformações ele já teve? Esse livro já teve, para que nós acreditemos na verdade. A não ser que se pegue agora, né, o Talmud, que está sendo traduzido e interpretado por jovens universitários nos Estados Unidos, intitulados Filhos de Judeus, eles estão fazendo isso, então, aí sim, pode até ser que saia alguma coisa útil daí, alguma coisa que mais se aproxima da realidade dos fatos acontecidos naquela época. Porque o resto, então, cada um colocou aquilo que ele achava. Ele lia, interpretava de um jeito e colocava a mesma coisa. Eu estou falando isso aqui para vocês, eu não sou a dona da verdade, eu fiz um estudo, eu fiz pesquisa em várias enciclopédias, em várias histórias, né, que eu estou lendo para fazer isso aqui, e estou vindo aqui contando aquilo que eu achei. Você que está me ouvindo, você vai contar para uma outra pessoa, você vai contar do seu jeito. Né? Aquela pessoa que ouviu de você, ela vai contar de outra forma ainda. E nós vamos fugindo da realidade dos fatos como eles são realmente feitos, devido à riqueza de vocabulário que nós temos na língua portuguesa. E em tudo acontece isso em tudo. Né? No ano 131, a Pax Romana foi novamente abalada, né, por rebeliões, ao fim das quais o imperador Adriano rebatizou Jerusalém de Colônia Hélia,
Capitolina, e a Judéia foi incorporada à nova Síria-Palestina. E acabou com a Judéia, que era a divisão que eles haviam feito. Passando pelo Império Romano, a região viveu entre 324 e 638, extrema prosperidade e crescimento demográfico, né? Na época do Império Romano, essa região aqui ela progrediu muito, porque o Império Romano ele investiu nessa região aí também. Construiu casa para as pessoas que vinham, daí vinham todos aqueles hebreus, eles construíam casa ali nas imediações ali da faixa de Gaza, em todos os lugares, porque também o Império Romano ele queria fortalecer o domínio naquela região, e ele chegou lá e encontrou uma região super pobre, devido a todos esses conflitos aí que eles tinham para tomar posse do poder, né? Roma foi lá e fez o contrário, né? Ela pegou e começou a construir e trazer ainda mais aqueles hebreus que vinham, colocá-los em casa, fazia casa para eles, incentivou a agricultura, uma porção de coisa, era tudo que eles precisavam, porque eles não tinham nada, não tinham renda, não tinham nada, para eles era vantajoso, né? Viviam pelo deserto perdido aí, com o rebanho, e se fixaram nas casas feitas pelo Império Romano. Maioria cristã, por quê? O Império Romano ele fazia questão que fossem cristãos, né, do cristianismo fundado por ele. O que ele fez? Na verdade, ele fez uma maldade muito grande. Isso foi em 324, 638 depois de Cristo. O que ele fez? Ele implantou numa região árabe muçulmana, né, um povo, um hebreu que veio lá do mar, que não tem nada a ver com as coisas ali, né? Mas que cultuasse a religião cristã. Olha o que o Império Romano fez, né? O que eles fizeram nessa região. Está na cara que ia dar um monte de confusão mesmo, né? E que era a religião oficial no Império, inclusive bizantino, né? Aqui já está imperando o Império Bizantino. Além da presença judaica sempre presente na região, no ano 614, a região acaba de ser ocupada pelos persas. Daí vieram os persas, os sassanidas, que mantêm seu jugo até o ano de 628. E no ano de 638, toda a região está sob o domínio árabe muçulmano. Como os persas, né, eles favoreciam o árabe, né, os povos árabes e muçulmanos, o que eles fizeram? Eles se aliaram, né, e fortaleceu o domínio árabe muçulmano na região. De 1517 a 1917, o Império Otomano controla toda a região Síria e Líbano. E no século XIX, em 1850 em diante, judeus perseguidos nos territórios onde estavam refugiados começam a voltar para a região, juntando-se aos judeus que já estabelecidos ali, dando surgimento a novas cidades e a chegada de árabes. Então, ali, né, quando começou a perseguição dos judeus na Europa, o que eles fizeram? Eles começaram a voltar, eles tinham parentes deles ali fixado ali naquela região, né? E começaram, como aqui no Brasil, né? O nortista, agora não tem muito isso, porque a região norte do Nordeste, ela progrediu bastante, então acabou um pouco a migração, mas antes, né, tempos atrás, quando aquela região lá era largada, abandonada pelos políticos brasileiros, né, o que acontecia? Eles vinham para cá, arrumava ali um lugar, numa favela para morar, dali a pouco estava vindo toda a família deles, tudo, porque já tinha gente aqui, morando aqui em São Paulo, e eles acabavam vindo, né, para cá. Infelizmente, nós passamos por essa situação, né? Até que o governo acordou, né? Resolveu aquele problema lá do Rio São Francisco, que há 50 anos ninguém fazia nada com aquilo, e melhorou aquela região. Lá é um dos solos mais férteis, onde tem agricultura. Eu converso com amigos meus que moram lá, eles falam da agricultura do Nordeste, que maravilha que é aquilo lá, e nunca era feito nada. Por quê? Por interesse político.
Os políticos não tinham interesse de favorecer aquela região lá, né? Eles não tinham. Então, o povo se sacrificava para não morrer de fome e vinha tudo aqui para São Paulo. Trabalhar na construção civil, recebiam uma miséria. Só que para as famílias deles que estavam lá passando fome no Nordeste, aquilo lá era o paraíso. São Paulo virou o paraíso e eles vinham tudo para cá. O mesmo aconteceu nessa região aqui, quando o povo... Dá licença um pouquinho. Quando começou toda essa história aqui e a região lá começou a se fortalecer e tornar próspera, o que aconteceu? Vieram mais hebreus, vieram mais árabes, né? E se fixaram também nessa região. Durante a Primeira Guerra Mundial, né, o Império Otomano, que apoiava a Alemanha não surgiu simplesmente lá quando os judeus foram mortos, não, no Holocausto. A Alemanha sempre esteve envolvida nessa situação, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano que apoiava a Alemanha e foi derrotado e expulso do Oriente Médio. Entendeu? Eles foram aqui. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano, que apoiava a Alemanha, foi derrotado, expulso do Oriente Médio. Então, o que aconteceu? Os árabes expulsaram tanto árabes, não eram judeus, os árabes expulsaram da terra deles a Alemanha, né? E o Império Otomano. A Alemanha perdeu o poderio sobre aquela região. Agora acho que dá para entender o porquê do Holocausto, né? Porque todo mundo entende o contrário. Tropas aliadas com o apoio do povo árabe, que conseguiu isso aqui. Por esse apoio, os árabes obtiveram, olha aqui, foi feito uma promessa. Eles se aliariam para poder tirar esse povo que estava lá, que era a Alemanha e o Império Otomano. Em troca disso, haveria, por esse apoio, os árabes obtiveram a promessa por parte dos aliados, eles se uniram todo ali, a Liga Árabe, né? A reconstrução de um Estado árabe totalmente independente da Turquia, né? Do Império Turco. E, no final da guerra, foram instituídos mandatos britânicos e franceses para as regiões que hoje correspondem à Síria e o Iraque. E aqui nós temos Síria, Iraque, Líbano, Palestina, Jordânia, cujas fronteiras artificiais foram reconhecida pela Liga das Nações, que negociaram este acordo aqui juntamente com os britânicos e os franceses. Quer dizer, eles expulsaram a Alemanha, né, e a Turquia com a ajuda de britânicos e franceses. Em 1923, a Grã-Bretanha, lá do Reino Unido, divide a sua zona em 2 distritos administrativos, porque daí ela conseguiu um pedaço de terra para ela lá também. Ela tinha o domínio sobre isso. E ela dividiu em 2 distritos administrativos separados pelo Rio Jordão, sendo que os judeus apenas seriam permitidos na zona costeira para o oeste do rio, cerca de 25% da parte britânica. Os árabes rejeitaram essa divisão, receando tornar-se uma minoria, e que eles ficaram com medo de repente, eles se tornaram uma minoria e fossem derrotados por esses povos aqui, né? E uma política, daí o nacionalismo árabe, que era um partido político, eles se uniram todos novamente no Médio Oriente, assim como apoiando-se no acordo pós-Primeira Guerra Mundial. Eles queriam firmar aquele acordo, eles formaram um partido político para defender aquelas terras lá, não aceitando o que o Reino Unido estava impondo de 25% daquilo que eles
que eles controlavam seria simplesmente só do povo judeu, dentro de um território árabe. Tudo isso acontecendo. A Grã-Bretanha, nessa situação, a Grã-Bretanha, vendo que ela não ia conseguir sozinha, ela entregou para a ONU. A ONU, em 1947, determina a partilha da parte ocidental da Palestina. Os 25% que estavam disputados pediram para a ONU. Por isso que é grave, sabe? Esse povo brasileiro aqui, qualquer coisa, vamos para a ONU, vamos para as Nações Unidas lá pedir para ela. Precisa tomar cuidado para saber como que essa ONU vai agir, porque, olha, aqui ela já fez uma burrada aqui. Entre o Estado judeu e outro Estado árabe. Através da Resolução 181, os árabes recusaram a partilha, não aceitaram a intromissão da ONU no negócio. E, em 1948, os israelitas declaram a Constituição do Estado de Israel. Eles não aceitaram, mas eles continuaram do mesmo jeito, levando a declaração de guerra por parte do Egito, Jordânia, Síria, Líbano, Arábia Saudita, Iraque e Iêmen. E começa a guerra de independência de Israel. Israel sai vencedora, conquistando o maior território determinado. Aí eles ganharam tudo, ao invés de eles pegarem 25%, eles pegaram todo 50% para eles. Eles pegaram toda a região da Cisjordânia, né? Contra aquilo que a ONU havia determinado num decreto. Egito e Jordânia ocuparam a parte restante do antigo território do mandato britânico da Palestina. Então, existia esse mandato britânico na Palestina, que propôs essa divisão de 25% para os judeus, né? E a Liga Árabe foi contra, né? Porque não era aquele acordo que estava estipulado pela ONU. Os israelitas conseguiram engarfinhar mais terra para eles. E em 1967, em meio ao crescimento das tensões, aquilo entre árabes e Israel, aquilo lá começou a piorar cada vez mais, né? A Força Aérea Israelense lança grande ofensiva contra as bases da Força Aérea Egípcia no Sinai, dando início à chamada Guerra dos 6 Dias. Por conta deles não aceitarem aquilo lá, né? Além do Egito, Jordânia, Síria, Líbano, Arábia Saudita e Iraque, se mobilizam seus exércitos para a guerra contra Israel. Agora, por que Israel derrotou o exército árabe, ocupando a península do Sinai, Egito, as colinas de Golã, na Síria, e a Cisjordânia, incluindo Jerusalém? Por que ela fez isso? Né? Por ganância. Por ganância que ela fez isso, né? Atendendo não só o tal do Javé, atendendo quem mais? Reino Unido, Grã-Bretanha, franceses, né? Aquele povo lá, os Illuminati, que depois a turma fala, né? E, infelizmente, essa é uma raça que ela não quer a evolução da Terra, eles se unem, eles não são encarnados, aquele povo lá, que nem a família real, não. Eles influenciam mentalmente essas pessoas para fazer esse tipo de coisa aqui. Gente, então, compete a nós, né? Compete a humanidade, né? Buscar pelo entendimento, ver como tudo começou, e ver quem está influenciando tudo isso para que haja uma constante guerra e morte sem parar e que retarde, né, a evolução planetária. Né? Porque enquanto o povo estiver acreditando que isto aqui é um livro sagrado que foi escrito por Deus, pelo Criador, e ele promove que haja essa guerra aqui para um povo qualquer fazer guerra, conquistar terras à custa da morte de outros. Esse povo vai conquistando tudo como eles querem, porque depois são tudo ingênuos, estão acreditando em conto, acreditando em mitologia, adorando mitologia como se fosse o Deus verdadeiro. Eu não estou falando isso, gente, vou deixar claro aqui, querendo acabar com religião, não.
A religião é muito importante quando ela é séria. Uma religião que tem interesse mesmo, ela foi criada para ajudar a humanidade a evoluir. Então, ela precisa evoluir também, parar de ficar enfiando goela abaixo das pessoas que isto aqui é um livro sagrado e que é o Criador que fez quando não é. É isso que a igreja tem que fazer. Hoje eu fiquei revoltada, porque eu vi um pastor em cima de um palanque político metendo pau em tudo quanto é coisa. Pastor tem que estar na igreja lá cuidando das suas ovelhas. O pastor que, de repente, ele deixa as suas ovelhas e começa a incitar o ódio entre o povo, isso aí não é de Deus, gente. Isso não é do Criador. Isso aí é de Javé, o cara que está instigando o povo para fazer tudo para ele se beneficiar. É isso que é preciso entender. Não precisa acabar com a religião. Existem pastores, eu não falo que eu estou fazendo as coisas aqui. A maior parte das minhas pesquisas, né, são palestras de pastores. Pessoas excelentes, pessoas com entendimento, com conhecimento, eles estudaram para isso. Mas tem uma minoria. Aliás, se vocês acreditam que isso aqui é a palavra de Deus, o que está escrito aqui? Existe muito lobo em pele de cordeiro por aí. É preciso separar o joio do trigo. Isso que tem que fazer. Agora, como que faz isso? Buscando pela evolução, buscando pelo autoconhecimento, trazendo os conhecimentos que você tem lá de trás, porque você acumulou nas encarnações. Se vocês fizerem isso, vocês vão descobrir que vocês já viveram numa dessas épocas aqui que está tudo errado, isso não condiz. Quando o homem começar a despertar para uma evolução, para uma inteligência, despertar as suas consciências, ninguém vai conseguir mais colocar besteira na cabeça de ninguém. Você não precisa pedir para que a Globo seja fechada, para que o político tal seja deposto, para que se feche o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque você vai ser um ser humano livre, consciente daquilo que você quer para você e daquilo que você precisa conquistar para você ser um ser de luz, um ser que propaga amor e não guerra. É isso que precisa acontecer. E era isso que eu queria falar para vocês sobre a Palestina. Eu vou agora montar aqui o esquema para fazer um vídeo sobre Israel. E ainda vou falar do Hamas, porque no estatuto do Hamas, eles falam perfeitamente o porquê que eles são contra Israel. Porque aquela terra é deles. Aquelas terras são árabes. Eles não são contra a religião. Inclusive, eles citam, tem um artigo lá que cita que Jesus, o criador do cristianismo, é palestino, ele nasceu na Palestina. Eles falam isso. E eles falam que eles não querem armar as crianças para matar ninguém. Acontece que eles são muito pobres, eles não têm o que comer, eles estão morrendo de doença, eles estão morrendo por falta de comida. E nós mesmo sabemos, aqui no Rio de Janeiro, tinha um menino de 12 anos que era o pior chefe do tráfico dentro lá do Rio de Janeiro. Ninguém conseguia prender o menino, porque nunca ninguém descontava que ele era um garoto que comandava o tráfico todo ali. Ele nunca ia preso mesmo. Até quando prenderam, o soldado mesmo, quando prendeu, falou que é uma surpresa aquilo para ele, um menino de 12, de 13 anos, ser o pior chefe do tráfico que existe no Rio de Janeiro. Vocês, não sei se vocês leram isso, eu li isso na mídia. Então, o fato deles armarem as crianças lá, né, é um grupo, né, de radicalistas, os jihadi que colocaram uma bomba lá no Paris Charlie, na França, porque eles têm bronca da França, porque a França fez toda essa burrada aqui, os Estados Unidos que vive apoiando o que está errado. O único Jimmy Carter, ele conseguiu, numa época, né, levar a paz entre esses povos, entre a Palestina e Israel. Ele conseguiu, ele foi um mediador, ele conseguiu, por um tempo, né, conseguir um acordo de paz entre essas duas nações. Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos. O resto, depois, tudo ficam apoiando, mandando armamento, mandando isso, mandando aquilo, sei lá, quando deveriam, todos
estar lutando por uma paz lá naquele lugar. Os países que não pertencem lá, que saiam de lá, eles não têm que ficar lá. Então, eles recebem também, são atacados, eles vão lá e atacam, porque eles estão... O que estão fazendo em terra estrangeira? É igual o nosso caso aqui, quando nós tínhamos aqui a guerra que nós tivemos ali no sul do Brasil, para conquistar, porque todo mundo queria o Rio Grande do Sul para eles, né? Até que houve uma guerra, uma revolução, e ficou para o Brasil. É como está acontecendo agora na Amazônia. Todo mundo quer a Amazônia, né? O exército inteiro, que a turma, vocês andam metendo pau aí, que o exército é uma porcaria, que Força Armada do Brasil, não. Você tem que orar para que as Forças Armadas do Brasil seja cada vez mais forte, mais firme, e haja com sabedoria, sim, porque elas estão agindo com sabedoria, elas não estão se metendo em partidos políticos para resolver as coisas. É isso que precisa entender, elas estão defendendo uma terra que é nossa, que é lá no norte, que é na Amazônia, defendendo os portos secos que existem por lá. É preciso ver o trabalho das Forças Armadas para depois falar, mas daí falar, mas o general, ele ganhou um monte, ele nunca foi para a guerra. Ele foi, sim, foi, porque muitos brasileiros foram, quem conseguiu uma vitória da guerra, né, na Europa foi o Brasil, um brasileiro que levantou uma bandeira branca e decretou a paz numa guerra que estava havendo no mundo. Vocês não se lembram disso? Aconteceu isso. Aconteceu isso. É só buscar pelo conhecimento, né? É isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. Ninguém tem que ocupar território que é de ninguém. Não é de um país, é daquele país, acabou, morreu o assunto. Não tem que ficar discutindo, a Amazônia é do Brasil, acabou. O que o Macron tem que quer a Amazônia a todo preço para ele, que a China quer tudo que tem aqui no Brasil? O que precisa, eu fui patriota muito tempo, desde 2008, eu era militante, eu falei, gente, tem que mudar a mentalidade do povo, enquanto nós não buscarmos entendimento por que nós estamos reivindicando as coisas, nós não vamos conseguir nada, porque esperar desse povo lá de cima que eles mudem a situação, isso nunca vai acontecer, eles não têm interesse disso. Na hora que ganha eleição, acontece a teoria das tesouras, eles sentam todos numa mesa e falam, você vai cuidar desse setor, você cuida desse, você vai ganhar tanto, você vai ganhar... E o povo que se lixe, essa é a verdade. Graças a Deus, ao Criador, que no Brasil a mentalidade é outra e nós não professamos guerra nenhuma aqui no Brasil, senão nós estávamos em guerra há muito tempo por esse montaréu de partidos políticos interesseiros que a gente tem aqui. Então, é isso que nós temos que nos atentar. Não ficar incentivando as discórdias, mas lutar pela liberdade, lutar pela paz, lutar pelo amor incondicional, né? Querer ser um ser de luz, agir na luz. É isso que o povo precisa aprender, o povo brasileiro, porque o Brasil irá acolher todos esses respaldos, aí vai dar respaldo a todos esses que vão sofrer por guerras, por tudo, virão para o Brasil para reconstruir as suas vidas e dar andamento nos seus processos de evolução. É isso que nós precisamos entender, ensinar para a nossa geração futura, o que vai ser o Brasil daqui para frente. Tá bom? Uma boa noite para todos. Obrigada pela atenção.